O erro dos governos, muitas vezes, né, está, Bob, em olhar determinados ângulos e não ver o resto. Nós até vamos passar hoje aqui por uma questão, a Economist fez uma crítica ao Brasil, né? E sob certo ponto de vista, as contas públicas brasileiras melhoraram muito. Hein? Melhoraram. O problema é o futuro imediato, de médio prazo, e o conjunto da obra, né? Uma peça extraordinária chamada, vole bene, Quem Tem Medo de Virginia Woolf, né? Do Edward Albee. Momento cultural. Tem um filme maravilhoso com a Elizabeth Taylor, que faz o papel da Marta, que é a personagem principal da peça, né? Num dado momento, tem uma coisa ali, uma situação na peça em que ela está tentando seduzir um professor de biologia, mas na verdade ela está fazendo isso para fazer ciúme no marido. Enfim, aí vocês têm que ver a peça. O filme, que é extraordinário. Aí ela diz num dado momento pro cara, né, que ela tenta seduzir, que também tenta seduzi-lo, é um oportunista. Ela diz, olha aqui, vocês da ciência, né? Não, ela não é bolsonarista anti-ciência. Ela só está tratando de um outro ângulo. Diz assim, às vezes vocês veem tudo no detalhe, no microscópio, mas não veem o conjunto. É preciso ver o conjunto. Se você foca determinados aspectos da gestão, você diz, olha, esse é o governo que conseguiu o melhor resultado primário em não sei quantos anos. Pode até ser. O que é que vem o ano que vem? Como é que estão vivendo os brasileiros? O que é que se passa numa parcela do mundo que é também real? Às vezes você pode falar assim, vamos fazer o seguinte, vamos chegar lá para o subempregado e dizer assim, nunca houve resultado primário como esse nas contas públicas. Eu não estou dizendo que é irrelevante, eu só estou dizendo que é preciso saber trabalhar com o conjunto da obra. The Economist, que tem aquelas coisas assim que viram cacuetes, né? A Economist, Bíblia do liberalismo mundial. Vai lá. A revista britânica, uma das principais do mundo, né, Reinaldo? Voltou a criticar o presidente Jair Bolsonaro dessa vez em relação à PEC dos precatórios, que, como a gente já explicou aqui, é calote e fura-teto ao mesmo tempo. De acordo com o texto da Economist, aspas. Bolsonaro não é ruim apenas para o meio ambiente, para os direitos humanos e para a democracia, mas também para a economia do Brasil. A revista afirma que o presidente usa o dinheiro do orçamento para medidas eleitoreiras para tentar ganhar apoio político e popularidade enquanto o país caminha para um quadro de incontinência fiscal. A Economist destaca ainda que o Brasil enfrenta hoje inflação, altas taxas de juros e baixo crescimento e diz que as travessuras orçamentárias aumentaram a incerteza sobre o futuro do programa social modelo do país, que é o Bolsa Família. Olha aqui, eu comecei, né, na verdade, o programa fazendo uma alusão a essa matéria que viria. Os estados e municípios tiveram um resultado primário positivo em 92 bilhões até setembro. O governo central, nos 9 primeiros meses de 2020, saiu de um déficit de 677 bilhões para um déficit de 84 bilhões. Aquele da pandemia, depois despencou. O déficit do setor público como um todo, estados e municípios, estatais e governo central, o déficit primário foi de 636 bilhões para um superávit de 14,2 bilhões. O déficit nominal caiu também de 885 bilhões para 227 bilhões. Nós temos macronúmeros
que podem ser considerados positivos. A questão é saber se isso é compatível com o que vem pela frente. Se o que vem se a perspectiva que nós temos é positiva em face disso que está aqui. Uma pergunta. Esses dados são reais. Por que então o mercado está apostando contra o governo? Porque na prática está apostando contra. Por que não leva isso em conta? Com esse número aqui, o dólar não deveria estar num outro patamar? Acontece que, por exemplo, quando a gente pega a elevação da taxa de juros, pode comprometer esse resultado e ela vai subir, ela vai ficar em 2 dígitos. Se espera ali, março, abril, no mais tardar meio do ano, 12% de juro. Com crescimento zero ou recessão no ano que vem. Quando se olha a recuperação do mercado de trabalho, a qualidade dessa recuperação, a gente vê que o país caminha para um quadro de estagnação com inflação alta. E por mais que o governo diga que tem esses números, isso não significa, eu lamento ter que dizer, isso não significa a economia está indo bem. Bom, se a economia está indo bem, então que o mercado passe a apostar. Jesus Cristo. Eu não sou investidor. Eu, na verdade, sou uma vítima de algumas coisas. Por que não aposta? É porque isso é um pedaço da realidade. É só um pedaço da realidade. Já lembrei aqui o discurso que o Médici foi fazer na Sudene, quando foi visitar a seca histórica do Nordeste, em 70. Disse: a economia vai bem, o povo vai mal. Nem é o caso aqui de dizer que a economia vai bem. A economia não vai bem. Os números não são bons. Você tem esses resultados aqui de déficit primário, que indicam uma melhoria, mas também você está fazendo um contraste entre o período da pandemia e quando você deixou de ter aquele aporte gigantesco de dinheiro público para tentar segurar o desastre. Agora, o problema é olhar para isso aqui, olhar para esses números e partir do princípio assim: nossa, a economia brasileira nunca foi tão bem. Isso não é verdade. E aí não precisa nem conhecer muito de economia. Faz o seguinte: quem mora em São Paulo, vai até ali a Amaral Gurgel. Não? Ai, que demagogia. Por quê? Botar pobre na conta é demagogia? Nós voltamos a esse padrão? Olha aqui, raramente eu vi um governo ser mal sucedido e ser mal avaliado quando a percepção das pessoas é de que a economia vai muito bem. Raramente. Se a percepção das pessoas é que a economia vai muito bem, elas são capazes, muitas vezes, de ignorar até denúncias graves contra o governo. Veja o caso do Mensalão em 2005. Estourou o negócio do Mensalão e tal, e aí houve até quem dissesse para o Lula: desiste da reeleição. A gente viu o que aconteceu em 2006. A economia ia bem. E a percepção das pessoas também era que a economia ia bem. Não adianta você pegar meia dúzia de planilha. Não estou dizendo que elas são mentirosas, são verdadeiras. Só que isso não se traduz em bem-estar. De nenhuma forma.
e o quadro que vem pela frente é muito ruim. Ou então que alguém diga, não, é bom. Porque isso ninguém se atreve a dizer. Agora, se alguém está disposto a pegar essa planilha e levar isso, por exemplo, uma campanha eleitoral, boa sorte. E não estou dizendo que seja irrelevante, não. Não é irrelevante. Mas é preciso olhar o conjunto. Não pode fazer como o biólogo da peça Quem Temia de Virginia Woolf, que vê todos os detalhes, menos o essencial.